Senão para cá, vamos consagrar esse recurso ao Senhor. Pai, nós queremos consagrar todos os recursos ao Senhor e pedir a bênção sobre aqueles que te trouxeram e de igual forma daqueles que não puderam trazer nesse dia. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor entre com provisão, traz providência também em nome de Jesus. Que tudo seja para a expansão do Teu reino, para glorificar o Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa ministração, que foi domingo de manhã à noite. Vamos ver se a gente fecha hoje. O tema é o perigo de não tratar das feridas. E nós trabalhamos na vida de Jefté. E nós trabalhamos vários pontos aqui em cima da vida de Jefté. Jefté era um filho bastardo. E ele foi expulso pelos irmãos porque eles disseram que ele não tinha o direito da herança, de fazer parte da família. E Jefté então foi bandear. Arrumou uma turma de vadios e começou a fazer acontecer. E ele ficou famoso. O fato dele ser filho bastardo, o fato dele não participar de uma família convencional, ele não perdeu o potencial, o propósito que Deus tinha para a vida de Jefté. Às vezes nós julgamos algumas coisas e queremos julgar as pessoas fora porque não faz parte de um ciclo, talvez nosso, talvez de uma pessoa diferente, e a gente não consegue ver além disso, de uma aparência, de um título, a gente não consegue ver o potencial do ser humano. Então a gente descarta o ser humano com uma facilidade tremenda, porque ser humano dá trabalho. Sim ou não? Você dá trabalho? Não, fala assim, eu dou trabalho, fala aqui. Mas é muito trabalho que você dá. Você não tem noção que você dá trabalho. Você dá muito trabalho para os anjos também. Você não tem noção se os anjos pudessem falar a seu respeito. Não é? Então Jefté ele foi descartado. Mas chegou um momento que o povo de Israel estava numa luta e não tinha ninguém para liderar, a não ser Jefté. Então eles convocam Jefté. E Jefté faz aquela pergunta clássica: por que vocês estão me chamando? Não foi assim? Ele queria ouvir aquela palavra de afirmação que ele não ouviu quando ele estava lá com os irmãos. Ele só foi criticado, e ninguém o afirmava. Ele era um filho bastardo, e que ele ouvia sempre é: você é um filho bastardo, você não faz parte da família, a sua mãe foi uma prostituta. Então ele só ouviu isso. Então quando precisou de Jefté, ele perguntou: por que vocês estão querendo que eu volte? O que ele queria ouvir é aquele que não ouviu lá atrás, porque ele tinha um potencial, e que Israel precisasse dele agora com seus dons, com seus talentos, com sua habilidade. Então ele fez a pergunta clássica para ouvir que ele gostaria de ouvir lá atrás, e agora ele faz a pergunta: por que vocês estão me chamando então agora de novo? Então aquilo foi para trazer uma cura na vida de Jefté. Mas a gente percebe que ainda não houve uma cura na vida de Jefté. Ele só queria ouvir para ir aquele ego dele: ah, agora vocês estão precisando de mim, né? Agora eu não valia nada, agora estão precisando. Então é exatamente isso. Então o Jefté aqui passou por várias situações e nós paramos no verso 18. Verso 18. Foi o 18 ou 19? 18. Está vendo? Ninguém sabe, só eu sei. Quem anotou sabe, né? Por isso você tem que comprar um caderno aí para você anotar um negócio aí. Qual verso foi, Siriano? Porque eu falei que você é 18, né? Vamos lá para o verso 19. Juízes capítulo 11, verso 19. Então a gente deu uma panorâmica e vamos continuar aqui para a gente ver se fecha, vai até o capítulo 12, até o verso 7. O verso 19 diz assim: depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, e em Hesbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Para ir para o lugar que nos pertence. Vamos orar? Pai, a tua palavra que é viva e eficaz, então faz-a valer nessa manhã. Agradecemos a Ti, porque o povo é Teu, a palavra é Tua, e é o Teu Santo Espírito que vai trazer o convencimento naquilo que se faz necessário. Nós estamos aqui simplesmente como um canal para trazer a palavra do Senhor. Nós cremos que ela não volta vazia. Toma cada mente agora e faça essas mentes cativas ao Senhor. Nós neutralizamos, cancelamos e tornamos sem efeito toda e qualquer ministração contrária a esta reunião. Nós repreendemos todo espírito contrário que venha tentar roubar a semente, vai ser plantada aqui nesta manhã. E nós declaramos, profetizamos cura, libertação. Libera mais anjos aqui nesse lugar. Libera mais anjos, vai deliliando esses quarteirões, anulando toda qualquer atuação maligna
na autoridade que é no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então aqui, Jefté agora manda os mensageiros e pede a Senhor, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Então Jefté agora tinha que alcançar o objetivo. Ele tinha que ir para aquele lugar onde havia sido determinado para ele. E para facilitar a caminhada, ele deveria passar nessa terra, nesse lugar, para não aumentar aí a quilometragem dessa caminhada. Mas uma coisa ele tinha em mente: ao lugar que nos pertence. Ele sabia que aquela terra já prometida, que ele tinha que alcançar, era de pertencimento a eles. Então ele já começa a se mover. Ele diz então: manda mensageiros e diz se ele pode, que ele permita que nós passemos então no meio da sua terra para alcançar aquilo que nos pertence. É interessante quando Deus te dá um propósito, ou Deus te dá uma visão, ou Deus tem um lugar já determinado para você, pelo conhecimento dele. Alguma coisa que já lhe entregou em suas mãos, não quer dizer que você não tem que tomar atitude, fazer algumas coisas. O povo de Israel, quando Deus entregou, eles chegaram na terra prometida. Assim que eles chegaram na terra prometida, o que parou de acontecer? De descer pão do céu. Não desceu mais pão do céu. Mas enquanto ele estava no deserto, todo dia pela manhã, ele encontrava o quê? O maná. Mas chegou na terra prometida, então a partir daquele momento, já não receberia mais o maná que descia do céu. Ele já teria que tomar algumas atitudes, algumas providências, porque agora já tinha toda a possibilidade de adquirir o pão de cada dia. Então ele diz, então, a terra que nos pertence, aquilo que Deus já deu para você, você não pode ficar acomodado, esperando que as coisas aconteçam, porque já foi dado a você. Você vai ter que tomar algumas atitudes, você vai ter que tomar algumas providências, porque tem gente que acomoda, diz, Deus já deu, então tudo vai acontecer. Não, Deus já diz, olha, a terra é sua, a terra lhe pertence, agora toma posse da terra. Vê o que precisa. A Bíblia diz, antes de você ir uma guerra, você assenta aí, calcula. Então, você tem que chegar, você tem que tomar posse da terra que lhe pertence, mas você precisa tomar algumas atitudes. A primeira coisa que ele diz, então, manda um mensageiro para encurtar o caminho aqui. Pergunta ao rei lá se ele vai permitir que nós passemos no meio da terra dele. Então, a primeira coisa é que você tem uma terra que lhe pertence. Eu não sei o que foi dado a você, ou que Deus já prometeu a você, ou se você já tomou posse, e quando você toma posse, você tem que fazer a manutenção. E tem muita gente que descansa na manutenção. Pelo fato de ter alcançado, ele descansa na manutenção, ele relaxa na manutenção. Aí que é o perigo. O maior perigo na vida de um homem ou de uma mulher é quando a vida dele se estabiliza. Quando a sua vida se estabiliza, quando a igreja se estabiliza, quando a sua empresa se estabiliza, esse é o momento ideal para você cair. Porque nesse momento que estabiliza, você diz, agora cheguei. Não, você não chegou. Você não chegou. É o momento mais perigoso da vida de um homem, de uma mulher, é quando a sua vida estabiliza. Vai dizer, pastor, então quando é que a nossa vida vai estabilizar? No céu. Amém, querido? Só no céu. Porque quando chega, estabilizou, você diz, agora já não vou orar tanto mais assim, já não vou jejuar tanto mais assim. É nessa hora que o inimigo entra. Meu amigo, quando a sua vida estabilizar, você toma um fôlego, não é? Dá uma descansada, vai para a praia, vai viajar, mas quando você volta, sobe a régua. Você tem que subir a régua. Você não tenha dúvida disso. Primeiro você sobe a régua para você. Porque a gente tem uma tendência a subir a régua para o outro e esperar que a coisa aconteça. Então, dê uma estabilizada, toma um fôlego, não é? 30 dias, vai descansar, e quando você voltar, primeiramente você sobe a régua para você, depois você sobe para os outros. Porque a gente tem uma tendência a subir a régua para o outro e a gente ficar aqui de boa. Não é assim? Não dá certo não. Estabilizou, dá um tempo, relaxa, não é assim? Mas quando voltar, pode subir a régua porque Deus tem mais para você. Deus não chamou você para ficar estabilizado, não é assim? Pode subir a régua que Deus tem mais para você. É um livro que diz, o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Tá bom? Então vai procurar o ótimo. Eu lembro quando eu cantava no coral, por que pareça eu cantava, viu gente? Fui fazer teste no coral uma vez, rapaz, o cara me deu pau, você acredita? Falou, você não canta nada. Mas sabe o problema? Eu estava fora do propósito.
né? Eu fui cantar lá, mas desafinei tanto. Até eu fiquei encabulado quando estava desafinando. E Deus disse: o que você está fazendo aqui? Eu não chamei. O seu tempo de coral já passou. Tem coisa na nossa vida que não dá mais para voltar. Tem coisa na nossa vida que aquele momento foi o momento ideal para a sua vida. Agora Deus tem outra coisa maior para você. Não que aquele momento foi o menor, mas um tempo diferente. E um tempo diferente vai exigir mais de nós. De repente a gente quer ficar acomodado e vai voltar lá para ter um ensaio no sábado, ficar só ali ensaiando, e Deus diz: acabou. Esse tempo aí já passou. E tem coisas que Deus já falou assim na sua vida: já passou. Você está querendo voltar para lá por quê? É mais cômodo, você já sabe como é que acontece. E Deus diz: não tem coisa diferente para você. E o diferente, eles trazem estranhamento para nós. Então, Jefté agora nesse momento, então, primeiro ele já começa então a se articular. Ele manda mensageiros, como diz no verso 19, diz: olha, eu tenho uma terra para alcançar. Eu tenho uma terra porque essa terra, ela me pertence. É de direito. Deus já me deu esse negócio, eu já tomei posse, agora eu vou movimentar. Eu não vou ficar aqui parado, só orando. Orar é muito bom, não deixe de orar. Mas tem hora que você também tem que orar e marchar. Não adianta ficar só orando. E Deus diz: Moisés, quando disse Moisés naquela hora que o mar na frente e os egípcios atrás, e o povo começou a orar e diz: Moisés, é hora de marchar. De repente está na hora de marchar, eu se escondendo atrás dessa oração tão espiritual assim. Não, eu estou orando. Que nada, meu amigo, pode partir para cima. Mas tem mar lá na frente, meu amigo, começa a andar. E Moisés significa, o que significa o nome Moisés? Tirado das águas. Quer dizer que Moisés não morreria nas águas. Se fosse para ele ter morrido nas águas, ele morreria quando ele estava onde? Lá naquele cesto lá. Se Deus tirou ele da água, por que ele vai morrer na água? Você tem que entender o propósito. Onde Deus te livrou não quer dizer que onde você vai morrer. Ele diz: Moisés, marcha. Você não vai morrer na água. Se fosse para você morrer na água, eu tinha te livrado lá, eu tinha deixado você morrer lá. Mas agora tem o mar na frente. E o que é o mar para Deus? Nada. Ele diz: marcha. Aí você vai caminhando, vai ou não vai? Posso ouvir um amém, querido? Então você vai para o confronto. Aqui que gera medo, você vai para cima. Porque enquanto você não for para cima, ele se torna maior do que você e se torna maior do que Deus. Então você tem que ir para cima. Aí você dá uma pisada na água, não mudou nada, você vai caminhando, não mudou nada, mas você vai caminhando. Amém, querido? Então o confronto se enfrenta assim. Então ele pede aqui uma autorização. Verso 19. Não, agora o 20. Senhor, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O rei não acreditou, diz: não, esse cara não vai só atravessar. Ele vai querer tomar posse da minha terra. Ele não vai só querer atravessar. E muitas vezes, quando você quer tomar posse daquilo que Deus tem para você, tem pessoas que não vão acreditar. Por isso, não vão querer te ajudar. Não vão. E tem gente que vai querer ainda te derrubar. Você não tenha dúvida disso. Vão querer te derrubar. E tem pessoas que vão querer te confundir. Eu lembro na época quando Deus prometeu me dar um carro. Eu já contei essa história aqui, já? Não? Já não? Então conta de novo. Só se vocês não rirem do caso. Eu me lembro de Deus, eu gostava muito do Toyota, arrumadinho. E aí Deus falou assim: põe a mão naquele carro que eu vou te dar esse carro. O que eu fiz? Passei direto. Falei: Deus vai me dar esse carro? A incredulidade é um negócio terrível, não é? Aí Deus falou, eu desci, Deus, volta. Falei: puxa, e na rua ainda, gente. Volta e põe a mão sobre o carro que eu vou te dar esse carro. Eu falei: puxa vida. Aí eu voltei, acanhado, e o carro lá, sabe? Aí encostei no carro, sabe que negócio? E orando, eu te cantar. Sabe que vai ter um costal, que é o pessoal do fogo? Já tinha subido naquele carro, tinha ou não tinha? Sapateado em cima, lançado óleo em cima, não é? Aí eu assim, acanhado, e orei. Aí eu chamei o irmão e falei: irmão, é o seguinte, olha, Deus falou que vai me dar um carro. Você está comigo nesse negócio? Ele falou: estou com você. Se Deus me der um carro, o carro que eu ganhei, o carro que eu tenho hoje, eu te dou ele para você. Eu tinha um Palio. Ele falou: fechado. Eu falei: beleza. Você tem carteira? Ele falou: não, então tira a carteira, porque a hora que Deus me der o carro, eu te dou o carro. O que aconteceu? Eu ganhei o carro
que o irmão fez? Não tirou carteira. Então não deu o carro para ele. Amém, querido? Quando você entrar no negócio, acredita. Mas ele não acreditou que eu ia ganhar o carro. Eu fiz a proposta para ele estar junto comigo em oração. Certamente não orou. Não se preparou para dar uma aposta daquilo que a gente tinha acordado. Então ele perdeu o carro. Não deu o carro para ele. E muitas vezes, quando a pessoa não acredita, ou ela não vai estar com você em oração, ou ela vai tentar te derrubar, ou ela então vai tentar, não mexe com esse negócio não. Ou então vai ficar olhando aqui, pagando para ver. Pagando para ver. É um negócio muito interessante. Querido, quando você entrar numa causa com alguém, entra fundo nesse negócio. Acredito que a bênção de Deus, ela não é só para mim, ela estende a outras pessoas. O evangelho necessariamente tem que passar pela outra pessoa. Deus não te dá coisas para ficar só para você, para a sua família. Você precisa compartilhar com outras pessoas. O evangelho é isso, ele tem que passar pelo próximo. Você tem que abençoar o próximo também. Então ele levantou uma guerra contra Israel. 21. Então o Senhor, Deus de Israel, entregou o Senhor e todos os seus homens nas mãos de Israel. E este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus e que viviam naquela região. Então agora Jefté partiu para cima, acreditou e tomou posse daquela terra que estava naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o de Armon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Ele diz, tomou posse por inteiro. E tem gente que toma posse pela metade. Estou tentando lembrar o nome do rei aqui, que Deus mandou ele lançar na terra, ferir a terra com flechas. Vou lembrar o nome desse rei. Isso é 2 Reis, capítulo 13, se não me engano, verso 18 ou 19. E Deus diz, olha, eles estavam entrando em guerra. Ele diz, olha, então fere a terra com flechas. Porque a guerra era grande. E a Bíblia relata que o rei levantou e feriu a terra só com 3 flechas. 3 vezes só diz, por que você não lançou mais flecha na terra? Primeiro, ele foi de uma maneira displicente. Segundo, é que não entendeu o tamanho da guerra que ele estava. Ou então não considerou, porque ele sempre pediu ajuda a Deus, porque já passou do limite dele. Então, quando você entrar numa guerra, entra por inteiro, querido. Entra para valer esse negócio. Não entra pela metade. A Bíblia diz que ele tomou posse de tudo aquilo que lhe pertencia. E a Bíblia diz então que o rei falou para ele assim, o rei não, o profeta falou com ele assim, porque você só feriu 3 vezes a terra, esse povo não vai afastar de você. Querido, quando você entrar numa guerra, calcula. Aquele cara deveria ter lançado 5 ou 6 ou 7 vezes ferida a terra com a flecha, e ele só lançou 3 vezes. Ele diz, então, meu amigo, você não entendeu o tamanho da guerra que você está, o que o inimigo pode fazer, então você não tomou posse por inteiro. Exatamente aqui então, Jefté, ele tomou posse por inteiro da bênção de Deus. Não foi pela metade. E outra coisa, tem gente que acha que não merece tomar posse por inteiro. Meu irmão, quando Deus te der, entra de cabeça. É ou não é? Vai fundo, querido. Se Deus abrir uma porta de um restaurante chique para você, não vai pedir... que é? Batata frita, meu irmão. Você tem que falar, o que tem de melhor aí? Então eu quero. Nem que você não goste, mas coma para dizer que você colocou lá, comi não sei o quê, caviar. Estranha, ruim a beça, né? Parmegiana? Também não gosto, não. Aí você põe lá. Porque tem gente que quando Deus dá, fica assim, com vergonha. Meu irmão, pede. Quando você pedir, você pede o quê? Direito. Não pode ter vergonha de pedir. Tem gente que tem medo de pedir. Meu irmão, nunca tive medo de pedir. Eu peço mesmo, não estou nem aí. Agora, se Deus vai me dar ou não, é outra conversa, não é? Mas que eu peço, eu peço. Então, meu irmão, quando você pedir, pede direito. Fique pedindo assim, nossa, será que Deus consegue me dar? Meu irmão, Deus pode fazer o quê? Tudo. A limitação está em você. É na sua crença limitante que você acha que Deus não pode. Né? Então, quando você sentar à mesa, coma de tudo. É ou não é? Fica lá com batatinha com... Como é que chama aquele negócio vermelho? Ketchup. É por inteiro.
Quando você entrar numa guerra, entra por inteiro também. Não entra pela metade não, sabe por quê? Porque o inimigo nunca vai afastar de você. Entra por inteiro e derrota de vez esse negócio na sua vida. Eu não sei qual a área que você precisa entrar por inteiro na sua vida. Mas não entra pela metade não. Uma hora faz, uma hora não faz, uma hora quer, uma hora não quer. Você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: eu preciso e pronto e acabado. Enquanto você não vê o inimigo no chão mesmo, não pare. Se tem que lançar 20 flechas, lance 20 flechas. E o rei só lançou 3 e diz, então você foi negligente. E ele não ganhou a batalha. Ele perdeu porque teve toda a oportunidade de destruir o inimigo, mas ele abriu mão e só lançou 3 vezes. Pode ser por preguiça, por negligência, por não considerar o tamanho da guerra, mas ele perdeu a oportunidade. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem oportunidade na sua vida que ela passa uma vez. Mas vai dizer, mas Deus deu a segunda chance. Eu tenho certeza que Ele deu a segunda chance. Mas tem coisas que vai passar uma vez. Diz que cavalo arriado passa quantas vezes? Uma. É o versículo? Não é não, né? Então, meu irmão, fique atento. Estou dizendo para você que você tem que ficar atento. De repente, a oportunidade que Deus está te dando é hoje. Ele diz, toma posse desse negócio hoje. É hoje. Vamos lá. Agora 23. Agora o que o Senhor Deus de Israel, o Deus de Israel expulsou os amorreus na presença de Israel. Seu povo, queres tu tomá-la? Acho que não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camus, te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Agora começa um diálogo entre ele e esse rei. Está dizendo, se você tinha direito, por que você não tomou posse? Mas Jefté diz, então, mas eu tomo posse. Não é? O 25. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel, ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aroer e os povoados ao redor, todas as cidades às margens de Armon. Por que não a reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre Israel e os amonitas. Então começou agora aquele discurso. Ele diz, então, se você tinha direito, por que você não tomou? Se seu Deus era um Deus tão grande assim, por que então você não tomou posse? Ele diz, então é o seguinte, você está arrumando confusão contra mim. Então que Deus seja o nosso juiz, entre eu e você. Eu me lembro uma vez, tinha 2 pastores, e houve uma situação de caráter, de mentira. E levaram para o conselho para fazer uma cariação. Quem tem medo não deve. Você concorda comigo? E ficou aquele negócio, ele diz, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, você tem um filho primogênito, eu tenho o meu. Aquele que estiver mentindo, tem 3 testemunhos aqui, Deus pode recolher amanhã o primogênito. Vamos fechar o negócio? O que o outro falou? Não, assim não vale. O outro recuou. Irmão, se você errou, assuma o erro. Assuma o erro. Não entre em discussão para tentar ludibriar, para tentar enganar, porque Deus vê todas as coisas. E às vezes você encontra alguém que vai te colocar na parede. E o pastor diz, se eu estiver mentindo, Deus recolhe meu filho amanhã. Mas se você estiver mentindo, Deus recolhe seu filho. A gente fecha esse acordo diante de Deus. O que o pastor fez? Não. Esse negócio eu não quero. Caráter é caráter. Mas uma coisa que é interessante, diz, e Deus seja o meu juiz. Tem coisa, querido, é que Deus vai resolver. Entrega para Ele, que Deus sabe fazer as coisas acontecer. Sabe ou não sabe? Sabe, Ele diz que Deus seja o juiz. O Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Tem coisa que você não vai entrar nesse negócio. Deixa Deus entrar por você, que Ele sabe exatamente como que Ele vai fazer. Essa vitória não pertence a você. Essa batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor. Mas ele está mentindo, mas Deus está vendo. Mas não é isso que eu fiz, Deus está vendo. Não adianta agora você permitir que seu coração seja ferido.
Não adianta você permitir agora que ele sangre o seu coração. Quando a pessoa consegue sangrar o seu coração, elimina você. Por isso você tem que filtrar, colocar limite nas suas emoções, porque se ele atingir o seu coração, você foi minado. A primeira coisa que vai fazer é derrubar a sua saúde emocional. Vai entrar uma amargura no seu coração que você vai secar. Você vai ficando seco de tanta amargura e você quer ver a vingança. Porque a vingança pertence ao Senhor. Eu não sei qual causa você está enfrentando. Eu também não sei o tamanho da pessoa que você está enfrentando. Mas Deus manda te dizer que Ele é o juiz dessa causa. E que não existe homem poderoso para Deus. Você vai pensar assim, Deus, aquele homem podia morrer. Não, Deus tem misericórdia deles também. Não é? Dá pensando, tem hora que a gente manda que Deus mande fogo, que consuma a pessoa. Mas aquiete seu coração, que Deus está sendo juiz entre essa causa e entre essa pessoa. Entrega para Ele, descansa nele e espera nele. Ele diz então agora, o verso 28, entretanto o rei de Amon não deu atenção às mensagens de Jefité. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefité fez este voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, ou ao primeiro, não sei a versão, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei o quê? Holocausto. Jefté aqui agora, ele fumou uma maconha estragada, ele deu uma surtada aqui. Terrível. Por quê? Deus diz, então ele falou assim, seja Deus o juiz entre eu e você. Pronto. Então ele está falando assim, ó, o que o senhor decidir, está decidido. Mas Jefité ainda, com aquela ferida de filho bastardo, que foi marginalizado, que foi rejeitado, ele diz, não, esse negócio... Aí diz que o Espírito do Senhor se apossou, aí no verso 29, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Ele julgou a causa para Deus, e agora ele tem a confirmação, porque o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Então, o que resta agora? Amigo, vai para a guerra. Está ganho ou não está? Está. Mas quando a gente tem ferida não resolvida, e Jefité ainda não estava resolvido, diz, não, deixa eu me dar uma mãozinha para Deus aqui. Sabe que negócio de dar mãozinha para Deus? Ele diz, não, Senhor. Para ele falou assim, não basta. Eu entreguei a causa para o Senhor, o Espírito do Senhor se apossou de mim, eu tenho garantia, mas eu quero dar uma força para o Senhor. A primeira pessoa, se o Senhor me der a vitória, olha aqui, se o Senhor me der a vitória, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, eu vou oferecer em holocausto. Isso aqui é um negócio terrível. Quando você ainda não está curado, tem que tomar cuidado naquilo que você fala, querido. E Jefité já tinha entregado a causa para Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor já tinha se apossado de Jefité. Ele diz aqui, se entregares, aí que ele lançou uma condicional. Ele tinha duas garantias. Primeiro, que ele entregou. E segundo, que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. E como ele tinha aquela marca ainda, aquela ferida de rejeitado, de abandonado, de filho bastardo, ele diz, rapaz, se eu perder essa guerra, o que eles vão pensar de mim? Se eu perder essa guerra, eles vão dizer, está vendo? Você é filho bastardo, está vendo? Você não serve, te chamaram, e nem todo mundo está torcendo para você vencer mesmo, mas diz, eu preciso de uma garantia maior. Quando Deus te dá uma garantia, não porque garantia maior, não, que você vai arrumar confusão para a sua vida. Foi exatamente o que Jefité fez. Não, eu quero ter uma garantia agora, da minha parte. A sua garantia da sua parte não vale nada para Deus. Eu posso ouvir um amém, querido? É nada. Vale nada. Mas Jefité quis dar a mãozinha para Deus, como já diz aqui. Quando você põe sua mãozinha para Deus, o que Deus faz? Ele tira. Deus não precisa da sua mãozinha. Essa mãozinha atrevida, não é? Não precisa. A mão que Ele quer é que você fique naquela posição de oração e põe sua boca no pó, fica dobrado lá. Só isso que Ele quer. Deus nunca pediu sua mão. A única coisa que Deus pede de você é o quê? O seu? É só isso. Mas Jefité, para inventar moda, acordou surtado naquele dia, não é?
Não, diz, olha, a primeira pessoa que sair, eu ofereço de holocausto para o Senhor. Claro, depois a gente vai trabalhar essa questão aqui, eu ofereço em holocausto. Então, vou dizer uma coisa para você, se você tem garantia de Deus, já está garantido, só descansa. Não fica com medo, porque se você perder, o que vão pensar de mim? E se o pessoal me ver nesse negócio, o que vão pensar de mim? Nada. O importante é que Deus pensa a seu respeito. A gente quer dar muita satisfação para os outros, querido. O povo está nem aí para você. Se você tá mal, está ali abaixo da média, está vendo aí? É vagabundo, não estuda, não sabe o quê. Não é assim? Não sei o quê. É. Aí você começa a trabalhar e dá uma guinada na vida, e esse cara está roubando. É, não é? Esse cara está roubando. O povo não sabe o que é, não, querido. Então, entre ouvir a voz do povo e a voz de Deus, vou dizer para você, ouça a voz de... Mas tem um versículo aí que não é da Bíblia, diz a voz do povo e a voz de... Não é nada. Mas não é mesmo. Então, Jefté tenta dar uma mãozinha para Deus, diz, eu vou garantir esse negócio aqui. Eu vou garantir a minha posição e sustentar a minha ferida. Porque se eu perder essa guerra, eles vão dizer, eu sempre te falei que você não vale nada. Ser filho, bastardo. Ser filho de uma prostituta. Você está fora do contexto. Você não serve. Ele pensou em N coisas baseado na ferida. Ele não permitiu ser tratado por Deus. Ele não permitiu que aquela garantia de Deus fechasse a ferida de Jefté. Então, aqui que Deus garantiu para você, está garantido para você. Ainda que aparentemente aos olhos naturais você não esteja vendo nada, descanse em Deus, porque Deus, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Eu não sei o que você está tentando dar uma mãozinha para Deus, mas se você está tentando dar uma mãozinha para Deus, é melhor você parar hoje. Deixa Deus agir do jeito dele. Não escolha os canais para te abençoar. É Deus que vai trazer as pessoas para te abençoar. Eu vou dizer uma coisa, você vai ter surpresa. Deus vai levantar alguém que você jamais imaginou para te abençoar. É ou não é? É. De repente você está esperando de um político que vai abrir a porta. Não é? É ou não é? Deus pode usar quem Ele quiser, pode ou não pode? Mas de repente Deus vai levantar aquela irmãzinha de oração, de intercessão. Ah, não abre porta não. Na oração que ela faz, abre porteira, querido. Deixa Deus escolher o canal para te abençoar, amém, querido? E fica uma palavra de Deus na sua vida. Se Ele diz, eu já comprei essa causa, essa vitória pertence a mim, descansa nele. Não fica olhando para a sua ferida e ter medo das pessoas que vão pensar de você. Se Deus já garantiu, vai para cima. 32, então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. 33, ele conquistou 20 cidades, desde a Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. 34, quando Jefté chegou à sua casa, em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era a filha única, ele não tinha outro filho ou outra filha. 35, quando a viu, rasgou suas vestes e gritou, ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso o quê? Quebrar. Toda vez que você tenta dar a mãozinha para Deus, você vai arrumar confusão para você. E o pior, você vai enfiar a pessoa nessa confusão. Deus não pediu voto para Jefté. Deus não pediu para ele oferecer ninguém, porque Deus não aceita sacrifício o quê? Humano. E Jefté, por causa da sua dor, por causa da sua ferida, ele envolveu a filha dele nessa confusão. E muitas vezes, por causa da nossa ferida não tratada, por causa desse complexo, por causa de muita coisa, a gente vai envolvendo a nossa família, vai envolvendo nossos filhos, e você não percebe que a ferida é sua. E você quer garantir as custas da vida do outro. Ao invés de você se dobrar, se arrepender e pedir a Deus perdão por não confiar e não confiar na garantia de Deus que havia dado para ele, ele enfia a filha dele nessa confusão.
E Deus já diz, olha, ele tinha, Senhor, essa causa é do Senhor. O Senhor é juiz entre nós e esse povo. E o Espírito se apossou de Jefité. E pronto. Mas Jefité, por causa da ferida não tratada, ele enfiou a filha dele nesse balaio de gatos. Para garantir a dor dele, para ele sentir que não vai passar vergonha. Ele vai e faz falcatrua. Ele faz negociatas. Ele vai fazendo coisas para garantir a aparência. Esse povo me chamou, e agora eu vou mostrar para eles que eu sou bom naquilo que Deus me chamou. Deixa eu dizer uma coisa para você. É Deus que te chama e foi Deus que te capacitou. Então a glória é para Ele, não é para você. É para Ele. E Jefté queria garantir a glória para Ele. Ele diz, rapaz, se eu perder essa guerra, como é que eu vou fazer? Ele olhou tão somente para ele. E porque ele não tinha uma ferida ainda não tratada, ele enfiou a filha dele nesse balaio de gatos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fazer voto, faça para você. Mas não enfie ninguém nesse negócio aí. Eu me lembro uma vez, um rapaz fez um voto, andou convertido, obviamente. Eu estou tentando lembrar do voto que ele fez. Eu sei que ele envolveu a família dele toda. E a família começou a passar fome. E ele ficou desesperado, porque ele ouvia dizer que não poderia quebrar o voto. Ele disse, o que eu faço? O que eu faço agora? E desesperado, que a família agora ia passar fome pelo voto que ele fez. Mas ele procurou, me lembro na época, procurou o pastor Márcio. E o pastor Márcio fez ele quebrar o voto. Mas vai dizer, então, o voto pode ser quebrado. Como é que o pastor Márcio quebrou o voto que ele fez? A gente vai chegar lá. Então, quando ele viu, 35, quando ele viu a sua filha, ele rasgou a veste e disse, minha filha, eu consagrei você ao Senhor em sacrifício. Ele diz agora, eu estou tão somente angustiado, eu não posso quebrar esse voto. É interessante que na cabeça de Jefité, ele jamais imaginou que a filha dele seria a primeira a sair da porta da casa dele. Quando a gente não confia em Deus, quando a suficiência de Deus não é suficiente para a nossa suficiência, a gente faz besteira. Como nós fazemos besteira? Ele não confiou em Deus, ele entendeu que a palavra de Deus era suficiente para a vida dele, que a presença do Espírito Santo era suficiente para o cumprimento da promessa que Deus já havia dito a ele, que a terra já era prometida, que ele tomaria posse. Ele diz, então, a gente começa a imaginar, não, vai sair fulano de tal na porta na hora que eu chegar. Ele nunca imaginou que seria filha dele. Não, vai sair fulano lá da minha casa, talvez o ciclano que vai muito na minha casa. É assim. A gente calcula algumas coisas, a gente não tem dimensão do que está sendo preparado no mundo o quê? Espiritual. Meu irmão, não vai pela sua cabeça. Você pode ser a pessoa mais experiente, mas dependa da voz do Espírito. E Jefité, quando ele calculou isso, diz, olha, eu vou oferecer alguém em sacrifício. Ele já estava pensando, não, fulano vai muito na minha casa, ciclano faz isso, ciclano vai muito lá, a minha filha não. É sempre assim. O mundo espiritual está muito mais além do que você possa imaginar. E quando você está ainda marcado por uma ferida, você coloca muita gente dentro desse balaio de gatos. E Jefté, com medo de perder essa guerra, de ser envergonhado de novo, de ser expulso de novo, ele diz, eu vou dar uma mãozinha para Deus. Aí o tiro saiu pela culatra. Ele diz, eu não posso quebrar. Verso 36, meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar
com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vai, vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses, e ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. 39, passaram os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez o que ele tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume de Israel, verso 40. Saírem as moças durante 40 dias e todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefité, o Gileadita. Interessante que aqui é uma questão, discussão teológica. Alguns estudiosos dizem que Jefité queimou a filha dele e ofereceu ao Senhor. É interessante que ele combateu um povo que fazia sacrifício com seres humanos e ele entrou por essa barca. A outra teoria de outros estudiosos fala que foi exatamente o que dá a entender, é que ela nunca mais se casaria e que ela morreria virgem, e a partir dali a geração de Jefité não teria mais prosseguimento. Bom, eu não sei com qual link você vai ficar, se ele queimou a filha ou não, ou se ela morreu virgem e nunca mais teria um filho, e a família de Jefité, ela foi totalmente eliminada. A questão é a falta de conhecimento ou não considerar. Em Levítico 27, do verso 1 ao verso 7, a Bíblia diz sobre resgate de pessoas. Um voto que você faz, em Levítico fala, você pode fazer um voto, mas você pode resgatar a vida dessa pessoa, oferecendo uns valores. E Jefité não levou em consideração Levítico 27, do verso 1 ao verso 7. Ele não resgatou a filha dele, que ele poderia quebrar o voto no sentido de: estou resgatando a minha filha e vou oferecer agora os valores. Ele não lembrou disso, ou não considerou, ou não quis resgatar a filha dele para prevalecer a palavra que ele deu, para prevalecer ainda a dor da ferida de Jefité. Uma coisa é, Jefité tinha conhecimento, mas ele não considerou o momento de resgatar a sua filha. Ele não lembrou disso. E muitas vezes, queridos, nós queremos que permaneça a nossa posição, ainda que vá prejudicar pessoas, ainda que pessoas vão ser mortas espiritualmente, mas o que vale é aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, do meu modo, do meu jeito. E quando você trouxe a palavra final, você não pensou nas consequências, nas dores que o outro poderia o quê? Sofrer. Você só pensou na sua dor, nas consequências que você iria sofrer. Então você prevalece sobre o outro. Você prevalece sobre a dor do outro para você permanecer em cima da sua dor. Exatamente isso. E Jefité não considerando que Deus era o juiz entre ele e os amonitas, e não considerou que o Espírito de Deus tomou posse de Jefité, aquilo não era o suficiente para ele. Deixa eu dizer uma palavra para você, que nada é suficiente para você. Você tem um buraco na sua alma que só Deus pode preencher. Não adianta você querer preencher com muita coisa e vai preenchendo, vai tentando. Feche essa ferida na sua vida. Permita que Deus lance o bálsamo de Gileade e feche de vez essa ferida na sua vida. Essa carência exacerbada. Você não consegue ficar só. Sempre tem que ter alguém do lado, aquele negócio desesperado. Você não consegue ficar tão somente a sós com você. Essa busca por posição desesperada para mostrar que você é alguém. Você não tem que mostrar nada que você é alguém. Filho de Deus não briga por posição. Filho de Deus briga de uma posição. Nós estamos assentados à destra, à direita de Deus. No mundo o quê? Espiritual. Deus já te colocou uma posição de privilégio. Quem estabelece homem e quem tira homem se chama Deus. Espere Deus colocar na posição que Ele quer.
Não fica articulando, subindo em pessoas para você alcançar a posição que Deus não tem para você. Você vai colocar pessoas em posição de morte. Você vai colocar pessoas em posições perigosas e mais. Você pode marcar a vida dessa pessoa para sempre por causa da sua dor, por causa do seu desespero de não sentir mais rejeitado. Toda pessoa que tem uma marca de abandono, de rejeição, qualquer sombra de rejeição, ela agride. Ela parte para a agressão, porque ela não quer sentir mais aquela dor. É compreensível. Mas colocar alguém em risco por causa da sua dor, isso não. Então que você dobre diante de Deus, reconheça a sua dor, perdoe as pessoas e recomece a sua vida. Eu posso ouvir um amém, querido? Vamos ficar de pé e fechar esse negócio então. Jefité, então, percebemos que ele ainda não tinha fechado o quê? A ferida na vida dele. Ele colocou em risco a filha dele. Alguns dizem que ela foi queimada. Outros dizem, então, que ela não pôde mais casar e não ter filhos. E ali cessou a família de Jefité, porque não teve uma geração posterior, por causa da ferida de Jefité. A pergunta que quero fazer é o seguinte: o que você tem colocado em risco? A sua vida e a vida das pessoas. Por causa de um capricho seu, por causa de um desejo seu, você tem colocado a vida das pessoas em risco. Você tem colocado em risco a vida das pessoas por causa de um orgulho seu, você tem colocado em risco a vida das pessoas. Você não se dobra diante de Deus. E quem sabe Deus chamou aqui nessa manhã para dizer para você, está na hora de você se dobrar. Que você não está prejudicando só você está prejudicando as outras pessoas que estão ao seu redor também. Eu não sei. Por que você não se dobra diante de Deus? Qual orgulho que você está carregando aí? Porque está prejudicando a todo mundo. O que as pessoas vão dizer a seu respeito? Não interessa. O importante é que Deus diz a seu respeito. É isso que faz diferença. Porque no fundo, querido, quando você chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar o que as pessoas falaram a seu respeito. Deus vai ouvir é que os anjos vão dizer a seu respeito para Ele. E sabe quem é você? É quando você está sozinho no seu quarto. O que você vê, o que você lê, o que você pensa, o que você faz sozinho. É isso que os anjos vão dizer a Deus a seu respeito. Nós estamos muito preocupados com a nossa reputação. E quando você fica muito preocupado com a reputação, você vai enfiando em buraco, vai colocando sua família em buraco, e vai entrando no buraco com medo das pessoas. As pessoas estão nem aí para você, meu amigo. Nem aí. Feche os olhos e vamos orar. Você sabe exatamente que Deus já deu a terra de posse para você. Então está na hora de você tomar posse dessa terra. E está na hora de você se articular para você tomar posse dessa terra. Agora, se articular com as armas de Deus, não com as suas armas. Porque as suas armas são limitadas. As suas armas não valem nada no mundo espiritual. Mas as armas de Deus são armas poderosas para quebrar sofismas, cadeias, correntes. A sua luta maior, ela começa no mundo o quê? Espiritual. E outra coisa, por causa dessa ferida sua, você está deixando um legado para a próxima geração. Porque essa ferida sua, querendo ou não, ela marca. Porque inconscientemente você vai agir de uma marca de um abandono. Você é agressivo, porque toda vez que você se sente rejeitado, você agride. Então a próxima geração já está aprendendo isso. Para ninguém me tocar, eu agrido e vou fazer para cima. Isso vai passando. De uma maneira consciente, ou inconsciente mesmo, alguém está repetindo o que você faz. E alguém diz, não, está repetindo o que fulano faz. Olha só. Isso é uma desgraça, isso é uma maldição. Se não for virtude, que graça tem isso? E Jefité, repetindo. Só que, pela repetição de Jefité, ele acabou com a família dele, não teve mais uma próxima geração. Acabou a geração de Jefité. Interessante isso.
E Jefté não confiou no Senhor. Não basta a palavra do Senhor. Não basta a presença do Senhor. Eu tenho que inventar mais alguma coisa para que isso sustente a minha ferida. Então ele foi e inventou alguma coisa e se deu mal nesse negócio. O detalhe é, o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Essa batalha não lhe pertence, essa batalha é do Senhor. E se você tem uma ferida hoje para fechar, querido, permita que o Espírito Santo te visite hoje de uma maneira sobrenatural e que Ele feche essa ferida hoje, de vez, na sua vida. Vamos orar? Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale, declare. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército. Declare. Declare sobre a sua vida. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Vamos orar? Querido, e você que está lançando toda essa carga em cima da sua próxima geração por frustração sua. Não coloque sua família em perigo por causa da sua frustração, por causa do seu fracasso. Talvez você esteja levando a sua família para um lugar perigoso. E você não tem preparado para isso. Mas você quer ver o sucesso em cima do seu filho, da sua filha. Então você está conduzindo os seus filhos para um lugar muito perigoso. Porque você não conseguiu sobressair e você quer ver o sucesso. A sua preocupação é: você tem que ganhar dinheiro. Você não tem que ganhar dinheiro. Você tem que cumprir o propósito de Deus na sua vida. Muito cuidado com isso. Talvez você está enfiando a sua família num caminho perigosíssimo por causa de dinheiro. Isso é mamão, querido. Enfia a sua família no caminho de Deus para cumprir o propósito. Não vai faltar o pão de cada dia para sua família, não. Pensa nisso. Olha o caminho que Deus, você está conduzindo a sua família por causa da sua ferida, por causa do seu fracasso, por causa da sua derrota. Pensa nisso. Sobre o vale dos ossos secos, nós vamos profetizar hoje. E Deus vai levantar um exército de homens e mulheres aqui nesse lugar. Que Deus hoje quer fechar essas feridas não tratadas. Ele quer. Então você precisa permitir que Ele feche essa ferida hoje, no nome de Jesus. E eu quero fazer as duas orações nesse momento.
A primeira oração você vai repetir comigo dizendo assim: Pai, nesta hora eu abro o meu coração e eu recebo seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu que um dia andei em teus caminhos, mas desviei. Arrependido eu volto. Perdoa os meus pecados e me aceita como eu sou. Ainda com os olhos fechados, eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu abro o meu coração verdadeiramente. Se tem alguém no nosso meio que fez essa oração pela primeira vez, levante uma das suas mãos, onde você estiver, eu vou orar por você. Tem alguém aqui no nosso meio que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Tem uma pessoa ali, pode abaixar. Quem não levantou a sua mão ainda, mas foi tocado pelo poder de Deus, levante sua mão. Você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Tem mais alguém? Levante sua mão bem alto. Entre você e Deus agora. Mais ninguém, é entre você e Deus. Não vai prestar conta a ninguém, é entre você e Deus. Talvez você esteja dizendo: o que eu vou falar da minha família? Estou mudando de religião. Deus está pouco se lixando para a religião. Deus quer o seu coração. Tem mais alguém? Levante sua mão bem alta. Você é livre agora para tomar essa decisão. Tem mais alguém? Você que levantou a mão, que vem aqui, eu vou orar por você. Cadê? Vem aqui. Pode sair. Vem com essa pessoa. Você que não levantou a mão, mas precisa vir aqui à frente. Você está com vergonha, mas vem aqui, nós vamos orar por você. Porque todos nós chegamos aqui à frente, todos nós. Essa pessoa. Tem mais alguém? Venha, sai do seu lugar. Você é livre agora para tomar essa decisão agora, em nome de Jesus. Venha para cá. Nada vai te segurar nesse lugar agora. O anjo do Senhor está aqui neste lugar para ministrar na sua vida. Venha para cá, Deus te chama nesse momento. É Deus que te chama aqui nesse lugar. Nós não estamos chamando para uma religião. Nós estamos chamando você para uma mudança de vida. Venha para cá, Deus te chama nesse momento. Ele diz: filho meu, me dá o seu coração. Nós não vamos insistir. A vida não é sua, mas a decisão lhe pertence. Vamos para cá, vamos orar por essa vida. Pai, nós colocamos essa vida aqui diante do Senhor. Tu sabe o que ela veio e por que ela veio, porque o Senhor trouxe essa vida aqui. E a palavra entrou nesse coração. Nós pedimos que o Senhor possa fechar as feridas que foram abertas nessa alma. Que o Senhor venha trazer paz, refrigério e consolo nesse coração. Restaurar os sonhos que foram roubados dessa vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Tira toda a palavra de fracasso. Tira toda a palavra de fracasso sobre essa vida. Pai amado, nós profetizamos vida e vida em abundância no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode seguir ali. Vamos orar e erga suas mãos. Vamos ministrar agora. Eu gostaria que você abrisse mão desse seu orgulho agora, querido. Está levando sua família para o buraco. Abra mão do seu orgulho. Está subjugando as pessoas por causa do seu jeito de ser. Mas Deus é um Deus que transforma pessoas. Ele transforma as pessoas. E Deus está dando essa oportunidade hoje de você ser transformado.